Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Meu nome é Ale Espinosa, muito bem-vindos ao podcast Ciclica RH. É um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho da nossa história, minha história, história do Hélio, ele já vai se apresentar e falar um pouquinho do nosso novo projeto, que é a 3 Cliques RH, falar um pouquinho desse nosso podcast que a gente quer que vocês nos acompanhem nas próximas semanas e meses. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Bom, primeiro, a ideia da gente estar aqui hoje é apresentar primeiro a 3 Cliques RH, que é o nosso projeto, meu e do Hélio. Depois de tanto tempo no mundo corporativo, a gente fala que a gente tem 55 anos de RH, a gente resolveu empreender depois de vários anos e vários cases de sucesso e insucesso no mundo corporativo. Não é só importante a gente ter sucesso no mundo corporativo, tem que ter case de insucesso também para a gente aprender. E agora o que se tornou realidade é a 3 Cliques RH, que é uma startup, é uma HR Tech do mundo de soluções e sistemas na área de recursos humanos. A gente vai falar mais sobre isso aqui nos próximos 30, 40 minutos, mas o mais importante é a gente mostrar que essa história está se tornando realidade a partir de agora, desde que a gente tomou essa decisão, e a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui nos próximos minutos. E a ideia é que a gente comece essa jornada com vocês e nós vamos comentar muito ao longo dos próximos, nesse primeiro episódio, como nós queremos a participação de vocês nos próximos episódios. E, bom, começando aqui, Elião, primeiro, bom dia. Bom dia. Muito bom estar aqui com você, muito bom a gente dar mais essa etapa, mais esse passo nessa pequena, grande maratona que a gente começou, que não começou agora, que não começou nos últimos meses, começou há quase 6 anos atrás. Exato. Então, muito bom ter você aqui. Prazer é todo meu, Ale. Bom dia, pessoal. Eu sou o Hélio Dantas. Um prazer estar neste momento aqui, tornando realidade esse sonho, né? Na verdade, embarquei um pouco na maluquice do Alexandre. Boa! Para mim é um desafio, né, estar aqui. Eu sou mais introspectivo, o Alexandre é o despojado aqui da dupla. Mas é isso que nos complementa, né, Ale? Acho que... E a gente embarca nas ideias, né? Um do outro, né? O Ale viaja, eu puxo ele, né? Você vai devagar e eu mando você rápido. Não em termos de velocidade, mas, né, de exposição, né? De ousadia. De ousadia e tudo mais. Muito bom. E assim a gente se complementa. É engraçado, Hélio, como a gente nos últimos meses se apresentando, como as pessoas falam que a gente se complementa. E é muito nítido, né? É muito nítido e as pessoas veem isso também como uma fortaleza nossa, Exato. né? Porque é óbvio, ninguém é igual a ninguém, não precisa e não vamos ser, mas é importante a gente se complementar e a gente se ajudar. E eu acho que isso, desde muito tempo atrás, a gente notou que a gente é complementar, né? Usar a diversidade como complemento, efetivamente, né, Ale? A gente fala muito disso, a gente vive... Está muito em voga, inclusive, o tema, né? Mais do que nunca, é um tema extremamente importante. E aqui é um exemplo claro, né, de personalidades para se complementar e fazer um negócio bacana, um negócio de sucesso, que é o que a gente busca, né? Verdade. E o negócio acontecer. Toda ideia que está no papel, está no PowerPoint ou está na cabeça de alguém é somente uma ideia. A gente está executando uma ideia, a gente está levando para frente uma ideia. Eu, uma vez, num curso que eu fiz na Dom Cabral, um cara de inovação, há mais de 10 anos atrás, falou assim:
Você tem uma ideia que acha que você pode mudar o mundo, que você pode fazer um puta negócio, que você pode mudar a forma que as pessoas estão fazendo alguma coisa? Quem aqui tem uma ideia na cabeça? Aí a metade da sala levantou, toda empolgada, né? Aí o cara virou e falou assim, olha, hoje existem 400 pessoas no mundo que têm a mesma ideia que você. Só que dessas 400 pessoas, só 4 pessoas vão executar essa ideia e só uma vai conseguir. Né? Então, aquilo lá foi umas pancadas que eu levei falando assim, não adianta nada ter ideia. Exatamente. Então, a gente está executando uma ideia. Eu acho que isso que é legal na jornada. E certos que seremos que teremos dos sucesso. 400. Exatamente. Né? Ou dos milhares que estão tendo a mesma ideia aí. Muito bom. Bom, e vamos se apresentar primeiro para todo mundo e falar. A gente espera que tenha muita gente nos ouvindo e nos vendo, Hélio, que nos conheça, mas também tem muita gente que não conhece a gente. Exatamente. Então, acho que a gente precisa passar também por essa fase inicial de falar quem somos nós e como é que a gente chega aqui nessa ideia e nesse momento da gente ter a 3 cliques e também como é que vai ser a nossa jornada aqui no podcast. Então, queria me apresentar. Como eu falei, meu nome é Ale Espinosa, tem um Anitelli no meio, para não negar a origem italiana, além do Espinosa, que é espanhol. Eu estou nessa área de RH como um todo há quase 30 anos, então a primeira parte da minha carreira é dedicada à consultoria, né, e prestação de serviços em RH, foram quase 20 anos. Aí, num dado momento, quando o Caio... com 2 anos de idade, 3 anos de idade, reclamou que eu viajava demais. Aí eu falei, acho que tá na hora. Quem que é o Caio, Ale? O Caio é meu filho mais velho, hoje com 13 anos. E, ele tinha 2 para 3 anos. E aí ele entrou numa mala. Eram 40, 50 dias de viagem, entre uma mala e outra, ele entrou numa mala e falou, papai, você não vai viajar. Aí dei aquela engasgada, falei, acho que agora eu vou ter que fazer diferente. E aí nessa eu falei, bom, então acho que eu vou ter que buscar outra coisa para fazer, mas ainda em RH, porque o bicho de RH já tinha me picado. E aí eu saí da consultoria, que eu fiquei quase 8 anos, aí quis um RH para chamar de meu. Aí eu fui para o mundo corporativo, fiquei 2 anos, cerca de 2 anos na PepsiCo, cerca de 2 anos na Natura e os últimos 6 anos no Carrefour, onde a gente se conheceu. Essa é a segunda fase da carreira. A terceira começou agora, desde dezembro do ano passado. E essa que nós vamos falar. A mais desafiadora de todas. A mais desafiadora e a mais, por outro lado, a mais prazerosa. Começou agora em dezembro do ano passado. Então, isso é um pouco da minha vida profissional. Na minha vida pessoal, eu tenho um bonequinho que fala muito sobre mim aqui, que eu ganhei das minhas meninas queridas, das minhas companheiras de trabalho lá no Carrefour. Você também estava nesse grupo, né, Leo? Que me deu um boneco. Desculpa. Então não foram só as minhas preferidas. Você também estava no meio. Então, que foi a Vanessa, a Andréia, a Joy, a Fernanda e você. E eu acho que o Silvio também estava nessa época. O Silvio também estava. Olha só, já falamos aqui uma galerinha importante aí que construiu várias histórias conosco, né, Ale? Muito. E espero que eles estejam vendo. Se não estiver vendo, vamos dar um puxão de orelha neles por WhatsApp. Naquele grupo que a gente tem. E por que esse boneco aqui é quase que o resumo da minha persona, né? Então, primeiro, assim... ele está com os cabelinhos brancos já, assim, de leve. Tudo bem que dali para cá aumentou um pouquinho. Mas ele tem uma garrafa de vinho na mão, que é a minha grande paixão gastronômica. Eu gosto de beber, eu gosto de entender de vinho, eu gosto de viajar para lugares de vinho. Eu estou vestindo uma camiseta do Star Wars, que é a minha outra. Sou um geek inveterado, consegui levar meus filhos desde o começo da vida deles a curtir tudo que é Marvel, tudo que é DC, tudo que é Star Wars. E aí eu me lembro do Caio, eu e o Caio, quando a franquia Star Wars voltou, eu, o Caio e a minha sobrinha, Giovana, a gente foi de cosplay na Premiere, num shopping. Eu de Darth Vader, o Caio de Anakin Skywalker, né? Para quem não sabe, né? É a versão anterior do Darth Vader, né? E a Giovana de Princesa Leia. E aí foi meu momento de celebridade. Porque a gente andava nos corredores e o pessoal achava que a gente era contratado para fazer uma ativação de marketing do filme.
E aí o pessoal queria tirar foto. Tal, de um muito fio, engraçado. Né, Olha, eu devia ter cobrado na época a Marvel Studios por isso. Mas isso demonstra o seu perfil extrovertido, né? Sim, Jamais eu faria isso. Sim. E aí, por último, tem um microfone na mão aqui, porque eu tenho uma banda de rock. Assim, eu canto numa banda de rock desde os meus 13 anos. E atualmente eu estou numa banda de rock que a gente retomou, que é uma banda desde os 18 anos. Então, assim, fala muito sobre mim. A última coisa que não está aqui, porque não coube também, mas assim, sou budista, nasci católico, mas me converti ao budismo há cerca de 12 anos atrás. Então, esse é um pouco do Alê, tanto o Alê corporativo quanto o Alê pessoal, que na verdade faz uma porra toda só. Né? E que somos a união de tudo isso e que ajudados por nossos pais. Então, é um pouco falando de mim. Agora falei demais, fala de você, Hélio. Vamos lá. Então, eu sou o Hélio Dantas, quase 20 anos aí 25 anos de mundo corporativo, 20 anos dentro de recursos humanos. Dentro de recursos humanos, trabalhei tanto no varejo quanto em segmento financeiro, né? Durante muito tempo da minha carreira, quase 15 anos, eu fui head de RH, cuidei de áreas de especialistas, remuneração, recrutamento, comunicação, treinamento, muito focado em serviços financeiros. E há uns 7 anos atrás, eu comecei toda uma trajetória de uma migração de carreira, né? uma transição de carreira, e fui experimentar transformação digital para RH. Né? Na verdade, transformação digital ele veio ali como um apêndice. Na verdade, foi um desafio para estruturar uma área de experiência do colaborador. E num desafio gigante, que era nascer uma área do zero, sozinho e sem budget. E precisava gerar saving de alguma forma para estruturar a área. Acho que esse foi o primeiro desespero ali, né? E transformação digital veio justamente para viabilizar o saving para a gente criar uma área de experiência do colaborador. O Alê já estava, foi o momento que as nossas carreiras se cruzaram, né? E através de transformação digital, a gente passou a olhar a transformação digital para viabilizar uma melhor experiência do colaborador, e eu acho que tem tudo a ver. Para mim eram coisas antagônicas naquele momento, mas depois que a gente começou o projeto, e é isso tudo a gente defende, encaixou, né? A gente defende até hoje, a nossa tese é muito alicerçada por essa vivência, e que nos dá certeza que através de digitalização a gente pode sim melhorar a experiência do colaborador. Esse foi o grande desafio da minha carreira, né? Acho que aí juntou ali, né, a paixão de recursos humanos com tecnologia, e a gente vem, é o que nos traz até aqui, neste momento. Né? Pessoalmente, sou casado já há mais de 20 anos, casei jovem, tenho um filho de 14 anos, o Enzo, o Alexandre tem 13, eu tenho 1. Sou muito família, adoro ficar em casa, curtir a família e tudo mais. Sou apaixonado por artes cênicas, teatro, adoro teatro. Não gosto muito de cinema porque eu durmo. Fê Maria. Então, não me chame para ir no cinema porque, cara, me dá muito sono. Então, teatro é mais dinâmico e tudo mais, então prende mais a minha atenção. Acho que por isso a preferência. Vai assistir, né, um filme do John Wick para ver se você dorme. Mas eu gosto a saga do Harry Potter, por isso eu trago aqui, né? O meu bonequinho não é o meu, né? Igual é o do Alexandre, mas tem um Harry Potter aqui. Eu aprendi a gostar de Harry Potter com o Enzo, inclusive. Né? Todo mundo da minha época, da minha geração, sempre vidrado, fascinado em Harry Potter, e eu nunca tinha despertado. E aí, por conta de uma viagem que a gente ia fazer, a gente falou assim, vamos assistir? Vamos começar a assistir. E a gente assistiu toda a saga, toda a trilogia, e acabei gostando bastante. Né? Então, por isso aqui, quando a gente falou, né, vamos levar algo pessoal para trazer, que diga um pouco da gente, acho que é isso. E que as pessoas mudam também, evoluem, né, Ale? Acho que isso tudo faz parte. Isso é um pouquinho do Hélio. Muito bom. Tudo faz parte da jornada. Como diria o Homem de Ferro,
no penúltimo Vingadores ele falava, parte da jornada é o fim. Né? Mas aí eu sempre pego essa frase e falo assim, mas você tem que aproveitar pela jornada e não pelo fim. Exato. Você tem que curtir a jornada. E eu acho que foi um pouco do também que eu me conectei com você, Hélio, desde a época que a gente começou a trabalhar juntos, da gente fazer coisas diferentes, desafiando, né, os nossos times, desafiando nossos pares para fazer algo diferente. Né? E essa jornada a gente curtiu demais. Né? Você vai lembrar que eu te apresentava como provocador, né? Porque você tinha que chegar numa área especialista, você tinha que dar uma chacoalhada, uma provocada, tirar da zona de conforto, tirar da zona de conforto e também fazer diferente. Né? Vamos fazer um sistema novo? Vamos. Mas não vamos colocar a política velha, a cabeça velha num sistema novo. A gente tem que fazer diferente. E isso você conseguiu fazer muito bem. Mesmo sendo introvertido, você fazia muito bem e você era reconhecido pelas pessoas por isso. Então, eu acho que isso foi aí que a gente começou a se conectar muito, porque eu vi muita complementaridade, porque não adianta nada ter a ideia e começar a fazer, no caso se eu não tenho alguém como você para fazer efetivamente. Então, aí a gente se complementava muito enfim, acho que eu fazia muito menos pelo todo do que você, né? Porque, assim, os 10% acho que eu fazia, o resto você e os times faziam. Então, essa complementariedade é muito, muito legal. E que está continuando. Sem dúvida. E o abrir as portas ali é o mais importante, né? E você me ajudou muito nisso, né? Porque começar uma área do zero, né? Pouco se falava 6, 7 anos atrás ainda, estava muito incipiente o tema e tudo mais, sim, né? Sim. E a gente indo com muito cuidado para ser certeiro. E as portas foram abertas no momento certo e que levou a gente ao case de sucesso que a gente conseguiu construir juntos. Sim. Não, e vamos falar, eu quero voltar daqui a pouquinho para a gente falar um pouco desse negócio do empreendedorismo, porque eu sei também que ele surge de maneira diferente para mim e para você. A gente já volta nisso, mas vamos falar um pouco da 3 Cliques. Bora lá. Vamos falar um pouco do podcast e depois a gente fala mais da jornada que a gente vai ter aqui. Então, primeiro, falando um pouquinho da 3 Cliques, Hélio, aí você vai me complementando. Eu acho que um bom resumo que a gente faz da 3 Cliques é que a gente não pensou a 3 Cliques do nada. Na verdade, a gente teve cases no nosso CNPJ anterior, onde a gente fez a digitalização de RH e onde a gente começou também com uma ideia inovadora dentro de uma grande corporação, que foi trazer startups, ao invés da gente comprar um mega sistema de uma Big Tech. E a gente foi atrás de startups, isso começou lá em 2018. Exatamente. Né? Quando você conversou com começou a sua curadoria de mais de 100 startups em trocentos eventos. E tinha gente que reclamava que a gente tinha eventos. Você lembra disso? Sim, né? sim. Deixa pra lá. Mas você estava lá amassando o barro, procurando quem eram as melhores startups de RH, para que a gente pudesse formar uma arquitetura híbrida. Né? Entre um sistema central para que a gente pudesse conectar tudo e várias startups que fossem startups mais estruturadas, mais consolidadas e reconhecidas em outros subsistemas de RH que não a parte de operações, a parte central de recursos humanos. E acho que aí foi a primeira ideia que a gente teve, né? Eu, você e o pessoal de tecnologia. E aí a gente criou uma arquitetura híbrida, né? Com isso. Eu acho que esse foi a primeira ideia, a primeira semente da 3 Cliques ali. E eu nunca me esqueço quando a gente teve o sucesso de ter pessoas junto com a gente, inclusive o João Senise apoiando a gente nessa ideia maluca, porque há 6 anos atrás era sim uma ideia maluca, ninguém tinha feito isso no mundo corporativo. Exatamente. E assim, na época a CIO não curtiu muito a ideia. Se não tivesse o João na primeira reunião para empurrar a gente não teria saído daquela reunião. É o tipo de coisa que é uma bifurcação na vida. Se naquela reunião a gente não tivesse conseguido juntar o nosso time de RH, o time de TI e um patrocinador muito importante, que no caso era o João, a gente não teria saído daquela reunião. Sem dúvida. A ideia teria ficado ali. Teria ficado naquele PowerPoint ali. Né? Mas é que a gente estava também tão seguro ali de que aquilo
ia dar certo, né? E uma das coisas que eu tive segurança, isso ainda tem que voltar para aquela grande aquela Big Tech lá, alemã, de 3 letrinhas que faz sistema de trocentas coisas. A gente ouviu deles, né, Ale? A gente ouviu deles. Aí a gente precisa trazer ele aqui. Eles falaram que não ia dar certo e que a gente ia voltar um ano depois não vou falar, né? Tem gente muito mais educada que eu aqui, não vou falar o que eu pensei agora, mas assim, que a gente ia voltar com a ideia para que eles pudessem nos ajudar a implementar. E assim, depois de um ano e meio a gente já estava voando. Porque aí a gente trouxe empresas como a 99 Jobs, como a Único, lembra de outras aí? A Crânio, a Apus. Então, empresas que acreditaram, startups que acreditaram na nossa maluquice, e algumas delas a gente implementou em 30 dias, 45 dias, em 2 meses, 3 meses. Então, e a gente até vai mostrar, depois eu quero que você mostre um pouquinho de dados sobre isso. Porque a RH também tem que falar de dados. Sem dúvida. Parte da provocação do Cyclic RH que a gente vai falar. Então, acho que começou um pouquinho nesse case, aí depois a pandemia veio e ajudou a gente, porque acelerou pra cacete os nossos planos, né? E acho que até do ponto de vista de dinheiro também a gente conseguiu mais dinheiro, infelizmente por um mau motivo, mas a gente conseguiu também dinheiro para investimento, né? Mas foi importante porque a gente já tinha iniciado o projeto, né, Ale? Então, acelerou porque a gente estava estruturado, né? Então, acho que na vida a gente também tem que ter sorte. Né? E a gente teve sorte de começar no momento certo. Verdade. Quando veio a pandemia, a gente estava preparado. Né? Eu lembro de uma situação que a gente ia abrir 5.000 vagas e se a gente não tivesse com um processo de recrutamento digitalizado, a gente não teria como contratar 5.000 pessoas num curto espaço de tempo, porque até então os processos eram totalmente presenciais. Verdade. Né? E como colocar pessoas para fazer processos presenciais, estávamos acostumados a colocar 200 pessoas numa dinâmica de grupo dentro de uma sala. Sim. No período de pandemia, como que isso seria possível? Se não fosse o processo digitalizado, a gente não teria conseguido atender uma necessidade latente do negócio. Verdade. Não, e aí, assim, é bom a gente dar os créditos, né, Leo? Então, foi a 99, a 99 Jobs que deu essa força pra gente. Então, um agradecimento pro Diego Ximenes, pro Obara, e que foram as pessoas que acreditaram na gente. E aí... Desesperaram junto com a gente, mas fizeram o negócio acontecer. Porque quando eu liguei para eles, falei assim, olha só, a gente vai para a TV e a gente vai ter que contratar 5.000 pessoas. Exatamente. E a plataforma tem que dar conta. E a plataforma ficou quanto tempo fora do ar nas primeiras semanas? Nenhum minuto. Zero. Nenhum minuto. Zero. Nenhum segundo, na verdade. E quanto que a gente conseguiu colocar de pessoas nessa plataforma? Mais de 400 mil pessoas, em menos de 2 semanas. Isso não tem nenhum case no Brasil. E isso nós estamos falando de 3 anos e meio atrás, quase. Então, assim, são coisas que só mostram que a gente realmente foi inovador e que a gente pensou em coisas que as grandes empresas ainda não acreditavam. Né? Hoje é fácil da gente falar de recrutamento digital, admissão digital, treinamento digital. Hoje é muito fácil. Mas a gente pensou nisso há 6 anos atrás. A gente como time. Então, eu acho que isso também foi um pouco do que a gente teve de sucesso. E eu acho que é importante aqui destacar, né, Ale? A gente falou que a gente começou a nossa trajetória, a transformação digital, a reboque da experiência do colaborador. E por que a gente montou essa estrutura híbrida? Né? Porque a gente entendia que como a gente precisava e a nossa ambição era oferecer a melhor experiência para o colaborador, não era através das big techs que a gente ia oferecer os melhores processos, os processos de forma mais fluida, né? E por isso que a gente trouxe assim, uma big tech para ser o coração ali da arquitetura, mas a gente entendia que as HR techs, por apresentar maior flexibilidade, né? De acordo com as nossas necessidades, fazer algum ajuste de processo para oferecer uma melhor experiência, e ela já vem num processo, né, as HR Techs já vinha num processo de construir os processos mais simples, as ferramentas mais simples e tudo mais. Implementação mais rápida. Uma implementação mais rápida, mais barata, mais Sim. eficiente, né, trazendo eficiência para... Então, tudo isso foi o que alicerçou a decisão para a gente ir para uma arquitetura híbrida. Né? Sim. E que, apesar, como a gente já disse aqui, das profecias que vaziam na época, nenhuma delas foi concretizada e a gente conseguiu, efetivamente, um case muito bacana. Sim. E assim, nós vamos ter... Eu já citei nome de algumas EdTechs, você também, Hélio. A gente vai ter esses
que alguns deles se tornaram nossos parceiros na 3 Cliques RH, e eles vão estar com a gente aqui nessa jornada do podcast. Nas próximas edições já teremos alguns deles aqui. Já teremos. Os próximos já confirmados, a gente já tem o Samir da Crânio. Isso, e o Fred da Pin People. E o Fred da Pin People. Então são os dois primeiros que vão estar com a gente. Falando um pouquinho primeiro, deles terem acreditado nessa maluquice lá no passado e agora já estarem conosco nessa nossa jornada. E então, assim, voltando um pouco para... A gente falou um pouquinho do case que a gente fez no varejo, e aí depois corta para, sei lá, 2 anos atrás, Hélio? Mais ou menos? 2 anos atrás a gente começou a conversa, né? Eu não lembro se foi almoço, eu não lembro que foi. Foi um almoço, foi... Eu não lembro. Eu sou bom de memória, mas esse eu não estou lembrando. Há 23 meses atrás, né? 23, foi em setembro caramba. De 2021 que a gente começou a conversar. Caramba, olha isso. E aí, assim, acho que não era só porque... Eu lembro, não lembro do almoço, mas eu lembro do sentimento. Não era porque a gente estava querendo sair do mundo corporativo. É porque a gente acreditava tanto na ideia que a gente tinha certeza de que, bem assessorado, com investimento correto, com pessoas nos ajudando a construir esse, mais do que o produto, mas o conceito em si do ecossistema, que a gente vai mostrar aqui, que a gente conseguiria ter sucesso. Né? É óbvio que para isso a gente teria que se desvencilhar do mundo corporativo, do CNPJ dos outros para o nosso CNPJ, né? Mas eu lembro muito desse sentimento, da certeza que a gente tinha. E depois, assim, acho que a gente foi caminhando progressivamente, né, Leo? Aí testa com amigos e amigas de RH, que a gente fez ali no meio de 2022. Exatamente. Aí começa a falar com os parceiros que a gente vai mostrar. Quase ninguém falou que ia dar errado. Né? Só teve um que falou para não fazer, que foi o Samir, da Crânio, e que ele vai falar, com certeza, quando ele estiver aqui, ele vai falar, você lembra, Lê, que eu falei para você não fazer, que eu falei que era difícil. Né? Mas eu senti que era mais uma provocação para ele mexer com o meu brio, do que efetivamente ele achar que não ia dar certo. Tanto e menos pelo case e mais pelos desafios de empreender. Pelos desafios de empreender, é verdade, verdade. Então foi muito, assim, acho que a gente foi nesse crescendo, né? Nesse momentum, como a gente fala, onde a gente foi aos poucos fazendo. E acho que também é uma outra coisa, o que diferencia a gente, e sem crítica aos founders de 20, 30 anos de startups, mas assim, eu acho que a gente, tendo um pouquinho de cabelo branco, né? Você tem muito mais do que eu, e tem barba branca. E barba. Se eu deixasse minha barba, ela estaria muito mais branca que a tua. Mas tudo bem. Então, a gente, sendo mais experiente, não é aquela coisa, fiz um PowerPoint, daqui 2 meses eu consigo $1 milhão, daqui 3 meses eu estou no mercado fazendo e eu quebro a empresa depois de 1 ano. Né? Muito da crise das startups aconteceu por causa desse ciclo muito curto. E a gente não quer um ciclo curto, a gente está estruturando isso há praticamente 1 ano, com força há 10 meses. Né? Começamos há 6 meses, mas assim, a gente começou, eu acho que a gente começou 6 anos atrás. Perfeito. Né? Eu sempre penso isso. E então acho que a partir daí, nesse crescimento que a gente foi tendo, é que foi dando uma certeza de que a gente tinha muita chance de dar certo. Né? Exatamente. E eu sempre tive a vontade muito grande de empreender desde sempre. Né? Nunca tinha tido a certeza de onde empreender, né? Então, desde muito tempo, eu e a minha a Alessandra, a minha esposa, a gente sempre falou muito de empreender e tudo mais, mas a gente tinha sempre a veia de vamos abrir uma franquia, alguma coisa. E foi a partir daquela conversa que a gente teve, né? A conversa veio para chancelar mesmo, sim, né? O compromisso, sim. Não, vamos e é aqui que a gente vai. Mas quando a gente viu a nossa ideia amadurecer e ver, eu falei assim, porra, aqui pode ser um caminho legal de empreender e de forma estruturada, sim, né? Sim. E algo que seja nosso efetivamente, né? Porque quando você vai empreender numa franquia é totalmente diferente. Totalmente. Né? Eu brinco com a Alessandra, né? Pô, a gente vai continuar, quando você é empreendedor de uma franquia, você continua sendo empregado da marca mãe, né? Verdade. E aqui não, é algo que nasceu, a gente fez isso amadurecer com o tempo e ter certeza que... E dentro da nossa essência, né, Ale? A nossa, sim, vivência toda em RH, os últimos anos, vivendo ali muito próximo de tecnologia, né? E são 2 coisas que
nos motiva muito, né? Que nos desperta paixão pelo fazer, né? Então, não tinha como não evoluir. Verdade. Você falou do empreendedorismo. Eu sempre quis empreender desde pequeno, Léo. Sim, num dado momento, eu via que sobrava ovo de codorna na granja do meu tio, num sítio da família. Falei assim, me dá essa sobra de ovo aí, eu vou vender nas ruas da Zona Norte. Eu devia ter 14, 15 anos, 16 anos, por aí. Mas eu tenho uma história de empreendedorismo na família. O meu tataravô empreendia, o meu bisavô, em 1910, começou uma indústria de papelão e cortiça lá na Zona Norte, empresa que durou até a década de 80, até que os netos dele quebraram a empresa. E quando eu via o galpão da empresa, tinha uma máquina gigantesca que entrava um papel, saía já uma embalagem de remédio ou embalagem da Avon. E eu ficava doido com aquilo, falando assim, eu ainda vou ter uma empresa. E de lá para cá já tive 3 negócios, quebrei os 3. E aí esse não vai, porque ele já começa dando certo. Então é um pouquinho da minha história de empreendedorismo. Mas, Hélio, vamos falar um pouquinho da 3 Cliques, um pouquinho mais da 3 Cliques, antes da gente entrar efetivamente... Ou vamos falar do Ciclica? Vamos falar do Ciclica? A gente já falou do 3 Cliques. Vamos lá. Então, o Ciclica RH, ele surge até como uma brincadeira. Tem que ter o clique no meio, né? Mas assim, para o RH se clicar, se ligar. Né? Eu acho que a gente está num momento, do ponto de vista de tecnologia, que é um momento assim, dos mais importantes da história da humanidade. Assim, a gente já teve muita coisa que aconteceu do ponto de vista de tecnologia, dava um outro podcast, de repente a gente chama um amigo para falar disso, mas agora com a inteligência artificial, com a digitalização que tem acontecido desde antes da pandemia, se acelerou na pandemia, eu acho que a gente tem que se ligar mais, a gente como profissional de recursos humanos, se ligar mais no que está vindo. Se ligar mais de que, além de ser uma área que tem que impulsionar o desenvolvimento, os talentos e os sucessores, mas é uma área que também tem que buscar eficiência e produtividade. Né? E isso são pontos que eu acho que a gente, na nossa trajetória aqui de empreendedorismo, não só trazendo soluções, Hélio, mas acho que a gente tem que ser um impulsionador da transformação das pessoas de RH. E a gente vai ter muitos convidados aqui para falarem isso. Como nós, profissionais de RH, a gente precisa se clicar mais nessas tendências para se transformar, para não fazer mais do mesmo num sistema novo. Exato. Né? Se a gente não se transformar e não se ligar, não se clicar, a gente não vai conseguir transformar as áreas de recursos humanos. Ou continuar vivendo, né, no caos. Né? A gente vê muitas áreas, a gente tem visitado muitos potenciais clientes nossos, inclusive, e a gente vê o quanto ainda a área de RH vive dentro de um caos. Sim. Né? Os processos muito operacionais, né? Dependendo de pessoas. O grande risco da pessoa não estar ali amanhã e o processo não acontecer, né? Enquanto essas pessoas deveriam estar olhando e ajudando o negócio a prosperar, né? Tá olhando estrategicamente. Então, como a gente já tem feito nos nossos clientes, né? Quando a gente visita e tudo mais, quando você falava lá que eu era o provocador e eu provocava as áreas internas dentro do antigo CNPJ, a gente mantém essa essência hoje com os nossos clientes. Verdade, né? Verdade. Espero tê-los aqui, né? Em próximos episódios, até contando um pouquinho disso, porque quando a gente vai para dentro a gente chega numa organização, mas a gente não chega só para vender sistema. Verdade. A gente chega e a gente tenta, a gente procura, por esse nosso propósito maior, cutucar mesmo. Poxa vida, você está olhando isso? Você deveria, ao invés de você estar fazendo isso daqui você poderia colocar sistema para executar. E essas pessoas estarem liberadas para estar junto com o negócio, entendendo o que o negócio precisa para crescer. Né? Então, este é a essência que permanece. Muito bom. Legal. E aí, uma coisa também que é importante a gente falar, Hélio, como a gente quer que esse podcast seja absolutamente colaborativo. Então, assim, não só a nossa rede de amigos e amigas de RH e pessoas que já trabalharam conosco ou não, mas assim, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, eu quero sempre, e vou falar em todos os episódios, façam sugestões
de assuntos, vamos trazer cases. A gente vai querer falar mais de case de insucesso do que case de sucesso, porque case de insucesso a gente aprende mais. Pelo menos eu aprendi muito mais em case de insucesso do que sucesso. Porque eu ficava puto da vida quando eu errava e falava assim, aonde erramos? Aonde a gente corrige? E hoje um pouco do movimento ágil fala muito isso, né? O famoso vamos errar rápido, vamos corrigir rápido para que a gente volte a fazer o que tem que ser feito. E então, assim, fica aqui logo também a provocação para que vocês mandem sugestões e podem também se inscrever falando assim, não, eu quero participar apresentando o meu case de sucesso ou de insucesso. Então, e pode comentar, seja nas plataformas ou seja mandando através do LinkedIn, através do nosso Instagram, que a gente acha vocês se vocês mandarem alguma sugestão. É isso aí. E, Hélio, vamos falar um pouquinho. Então, a gente falou no começo do case, da arquitetura híbrida que a gente fez lá no varejo. Vamos falar um pouquinho como é que a gente traduziu esse case num ecossistema de one-stop shop para RH com soluções de recursos humanos. Então, fala um pouquinho do nosso ecossistema aí. Vamos contar para todo mundo. A ideia aqui, né, é a 3Cliques estar ali como o coração, né, é o portal transacional, né, de RH, né, com autosserviço, né? Então, uma outra coisa que a gente traz para as organizações é que os processos de gestão de pessoas não são processos de RH, são processos das pessoas, sejam eles colaboradores ou os líderes, né? Então, a nossa plataforma vem para oferecer exatamente isso, a digitalização dos processos transacionais de RH. Então, todo o processo de férias, cadastro, manutenção cadastral, transferência, admissão, promoção, demissão, mérito, férias. tudo acontece, tudo que está relacionado a cadastro e tudo mais, o transacional, o pesado de RH está dentro da nossa plataforma. E a gente foi buscar, a gente trouxe a estrutura híbrida que a gente teve no nosso case anterior, a gente montou essa estrutura híbrida trazendo parceiros que a gente já conhece, grande parte já estiveram conosco na nossa trajetória, qual a gente confia. E tecnicamente a gente sabe que são competentes, exatamente, são capazes de entregar o que a gente colocou aqui como parte do nosso propósito de valor. Exatamente, para estar nessa jornada conosco. Então a gente cobre toda a jornada do colaborador através desses parceiros que vêm integrar o nosso ecossistema. Hoje são 13 parceiros já que estão nessa empreitada aí conosco, né? E aí fala um pouquinho delas, Ale. Bom, então, como o Hélio falou, a gente tem essa forma híbrida e na 3Cliques a gente tem toda a plataforma central, um Data Lake, onde a gente tem todas as conexões com todos esses parceiros e com a folha de pagamento também. Não somos uma empresa de folha, somos um SaaS que tem um data lake gigantesco para que a gente possa trazer informação de toda a vida do colaborador, inclusive histórico, para que a gente possa trabalhar algoritmos e indicadores, tanto descritivos quanto prescritivos, né? Para a gente fazer predições de inúmeros indicadores. Mas quando a gente avalia, né, Hélio, eu quero que a gente vai acabar falando num outro podcast só dessa revisão dos 32 processos para digitalização. Exatamente. Porque a gente olha desde o macro processo, desde a abertura da vaga, passando por toda a jornada do colaborador, até chegar no offboarding da pessoa. Só que a gente escolheu essas 13 Age Attacks para que possam complementar essa nossa atuação, né? Como você bem disse, a gente está no centro, né, como plataforma central dos processos transacionais de RH. Mas a gente não faz recrutamento digital. Para isso tem a 99 Jobs. A gente não faz admissão digital. Para isso a gente tem a Único e a Medei. A gente não faz eficiência de benefícios como a Benefício Certo. A gente não faz avaliação de desempenho, gestão de metas e cálculo de remuneração variável como a APOS. E assim por diante em cada uma delas. Eu já vou citar as demais, mas assim, o que a gente quis fazer é ter, como se fala em tecnologia, o estado da arte das soluções. Então, aqui, a nossa ambição é fazer a revolução digital nas áreas de recursos humanos, mas não somente com um HCM, como a gente chama, proprietário. Neste mundo atual, o mundo é da colaboração, o mundo é do ecossistema. Então a gente construiu tudo isso com esses parceiros para que a gente possa juntar o nosso melhor como integrador e como ferramenta central e todos os demais com as soluções para cada uma das grandes áreas de recursos humanos. Cada um com a sua expertise, né, Ale? Acho Sim. que é assim que a gente constrói o melhor, né? Por isso que a gente persegue o estado da arte, a gente acredita muito mais nesse modelo, a gente vê alguns outros
outras HR Techs indo por caminhos opostos. Né? A gente tem muita dúvida, para não dizer que a gente desacredita no modelo, porque a gente tem muita certeza do que a gente está se propondo a fazer. Né? E o grande diferencial aqui é que a gente nasce integrado com todas esses parceiros, porque a gestão do RH, a gestão de dados e tudo mais, vem toda a partir do nosso Data Lake. Sim. E essa parte da integração é muito importante, Hélio, porque a gente se apresenta como uma ferramenta white label. Então, se o nosso cliente quiser colocar o logo dele e lá no cantinho, Powered by 3 Clicks, tá tudo certo. Para a gente não importa se o usuário, seja um colaborador, um gestor ou o próprio RH, ao fazer um pedido de uma nova posição e uma demissão, ele começa no nosso portal, depois ele vai para o portal da 99, depois ele está no portal da Único, aí quando tem a contratação da pessoa, ele vai responder uma pesquisa de onboarding na Pin People, e ele vai fazer os seus treinamentos na Crânio, ou buscar crédito consignado na Paquetá. Não importa onde ele esteja, importa que ele faça efetivamente essa jornada fluida e digital com a menor quantidade de recursos de pessoas, para que a gente faça baseado tudo em tecnologia. Né? Exatamente. E aí tem parceiros também como a Folha Certa, que faz gestão de jornada de trabalho, a Ônima, que faz a parte de saúde ocupacional totalmente digital. Na parte de saúde a gente tem 2 parceiros, tanto o Avatar da Saúde quanto a VidaLink, não concorrem entre si, porque tem ofertas complementares. Exato. Na área de gestão de saúde, e a Pris com gestão de incentivos de longo prazo. Né? Então, e aí a gente colocou uma caixinha lá no canto direito, porque é um pouquinho da nossa ambição, né, Hélio? Quando a gente fala de one-stop shop, se há 3 cliques, não tem. Se o parceiro não tem, a gente desenha esse produto digital de maneira totalmente customizada e coloca nos nossos clientes em 2 a 3 meses. É isso aí. Aí nessa hora você me olha torto, porque eu estou prometendo 2 a 3 meses. Paciência. Importante a gente atender as áreas de recursos humanos. Dependendo do produto, 2, 3 meses é muito mais que suficiente. Olha, boa. Dependendo da solução, 2 a 3 meses. Tá certo. E você esqueceu de explicar por que 3 cliques RH. Vamos lá, 3 cliques RH é porque a gente já viveu e a gente já experimentou tanta ferramenta de RH que é um emaranhado de dados, sim, telas cheias de informações que você não sabe para que aquelas informações estão ali. Sim. E a gente vai na contramão de tudo isso, né? Então as nossas telas são totalmente minimalistas, mas para ser eficiente, para gerar uma fluidez, uma experiência bacana e tranquila para o usuário, né? Sim. E o nosso propósito é executar todos os processos transacionais de RH em no máximo 3 cliques. Sim. E aí essa ideia também é provocadora e um pouco ambiciosa, Hélio. Você bem falou que não vamos citar ninguém, mas assim, sites de portais de empresas de folha ou até de concorrentes nossos com mais de 100 informações numa tela. Então, assim, a gente quer uma tela minimalista, a gente quer um app que não tenha muito lugar para clicar, porque não precisa. A gente tem que simplificar. A tecnologia veio para simplificar a vida das pessoas. Então, assim, não precisa. E aí foi muito engraçado a provocação quando eu falei assim, não, gente, morrendo de medo, né, quando eu apresentei para vocês. Não, ó, eu tive a ideia do 3 cliques, não sei o quê, e assim, né, a gente tem que diminuir para 3 cliques. Aí você vira um dia e fala assim, não, olha, mas isso aqui vai ficar com 2 cliques. Aumenta para 3? Não, deixa, é até 3 cliques. Né? É um pouco da simplificação. Vai ter coisa que a gente vai botar em um, melhor. Né? Mas o importante é dar a noção da simplicidade, de ser minimalista, né? De usar a tecnologia ao nosso favor. Exatamente. E aumenta o nosso desafio, porque para você executar qualquer processo em 3 cliques, o back tem que estar muito bem estruturado e funcionando. Né? Mas por isso que o nosso propósito aqui de digitalização ele não deixa a essência da experiência do usuário. Né? Acho que isso nos persegue, né? Isso me motiva a cada dia olhar o quanto a tecnologia vem para facilitar, né? E viabilizar uma experiência, uma jornada fluida para o usuário final. Mas, Hélio, acabou o tempo por hoje. Fechamos? Fechamos hoje. Eu acho que foi legal a gente falar da gente, falar do case que a gente viveu, da 3 cliques, do Ciclic RH, falando um pouquinho, né, do nosso ecossistema, de como a gente está começando essa jornada. A gente vai trazer coisas aqui de
do nosso conselho consultivo, dos nossos parceiros. Vamos trazer cliente para falar, vamos trazer amigos e amigas de RH também para falarem, vamos trazer gente de finanças, vamos trazer CEOs. Aqui a ideia é a gente, como um todo, dar uma chacoalhada nessa área de recursos humanos e pedindo para o RH se clicar, para o RH se ligar nessa nova fase. A gente, de alguma forma, né, colaborar. Né? A gente tem falado cada vez mais e a gente vê muito isso. É muito uma das coisas que mais me encantaram neste mundo de startups é a questão da cooperação, da colaboração. E a gente está aqui para colaborar. Então, como que a gente pode colaborar? Da mesma forma que quando a gente estava no nosso CNPJ, a gente, né, ia lá e cutucava, vamos pensar diferente, e a gente está fazendo isso com os clientes, como a gente pode fazer isso de uma forma mais abrangente ainda? Então, a gente está aqui para isso. Então, o nosso grande propósito aqui é trazer reflexões, né, para a gente pensar diferente e ver como que a gente pode trazer cada vez mais eficiência para o mundo de RH, para que as pessoas estejam livres para atuar estrategicamente, pensando no crescimento sustentável das organizações. Boa, perfeito, Alio. E para terminar, vamos deixar uma dica, também é uma coisa que a gente sempre vai pedir para as pessoas aqui, falarem alguma coisa pessoal, a gente já falou, falar de hobbies a gente já falou, mas sempre no final aqui alguém dá uma dica cultural de qualquer ordem para que também a gente possa compartilhar conhecimento também com as pessoas, Alio. Então, eu trouxe 2 livros aqui, mas vou falar de um porque coisas que a gente falou aqui. A minha dica de hoje, ainda que é um livro batido, gente, mas vale a pena. Um livro do Harari, 21 lições para o século XXI. Porque eu estou lendo esse livro de novo. Por que esse livro é legal? E o Harari ele falou, se eu não me engano, em fevereiro, março desse ano, muito baseado em muita coisa que ele descreveu no livro, sobre como a inteligência artificial vai, dentro dessas lições para o século XXI, vai transformar as pessoas e vai transformar a forma com que a gente atua nas organizações. Então, vale a pena a leitura. O livro é grosso, mas dá para ler um capítulo. O capítulo por si só, ele pronto, acaba, aí você fecha, volta para o próximo. Esse é um livro, para mim, de cabeceira. Estou lendo pela segunda vez e eu acho que tem muita coisa legal para a gente que quer transformar, para a gente que quer chacoalhar. E Alio, e o teu? Qual que é a tua dica aqui tua dica cultural? Vou deixar como dica de leitura, é uma dica de leitura também, os 5 desafios das equipes, né? Um livro de Patrick Lencioni, uma leitura super tranquila, super fluida, né? Acho que é muito importante para líderes. Inclusive, há 2, 3 semanas atrás, a gente estava palestrando sobre liderança e a gente usou a referência de Patrick Lencioni em um dos clientes. Trata muito a questão de confiança, resultados, comprometimento, responsabilização, e acho que é muito importante para que, como a gente está chacoalhando, né, nosso propósito é chacoalhar o ambiente de recursos humanos de forma provocativa, que vocês, líderes de RH, leiam este livro, né, para ir já se imbuindo de todo esse repertório que vai ser extremamente importante se você realmente quer mudar. Boa, legal. Obrigado, Alio. O livro realmente vale a pena. Bom, eu acho que é isso. A gente já falou de pessoas que a gente vai trazer, que a gente vai convidar, mas aos poucos, assim, o que a gente pede agora, pessoal, acompanha a gente no LinkedIn, no Instagram, a gente já vai começar a postar sobre o Ciclica RH, sobre as pessoas que vão estar conosco, mas principalmente a gente quer sugestão de vocês. Não vai fazer sentido a gente só falar de nós, da 3 Cliques, das provocações e trazerem as pessoas para cá. A gente quer que vocês também nos deem sugestões para trazer, sejam vocês se convidarem ou vocês falarem de temas que vocês querem ver por aqui. Então, vamos fazer disso aqui uma plataforma colaborativa, para que a gente possa fazer, e não necessariamente assim trazer pessoas presencialmente, né, Elio? De repente vai trazer alguma ideia aqui, um brasileiro que está lá na Nova Zelândia que quer trazer um case não sei das quantas. Vamos botar online, vamos botar num horário razoável. A tecnologia ao nosso favor. Ao nosso favor, para que a gente possa não limitar aqui a nossa sampa aqui. Então, com isso... Obrigado, parceiro. Obrigado. Mais um desafio aí. Mais um desafio, mais uma jornada começando. E agora é isso, pessoal. Palavras finais, Elio? Curtam, compartilhem, estejam conosco aí, né? A jornada está só começando. É isso aí. Ciclica RH. Vamos fazer juntos os próximos episódios e as nossas próximas histórias por aqui. Então,
Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo. Então, nossos próximos 2 convidados, Samir da Crânio e o Fred Lacerda da Pin People. Obrigado, pessoal. Abração. Até mais. Tchau. O Ciclique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.